Todo mundo que seguiu e viveu coisas extraordinárias com Jesus, viveu porque obedeceu o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós cantamos aqui, o melhor de Deus está por vir, amém? Você acredita nisso? Ele vai chegar quando nós obedecermos o Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 20. Texto muito conhecido. João, capítulo 20. Verso 19 a 29. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a Almeida atualizada, é diferente da que normalmente é colocada aqui. João 20, 19 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Vamos orar mais uma vez? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui nessa noite reunidos, ó Deus, com uma expectativa de que o Senhor venha falar com cada um de nós. Não permita, Senhor, que eu atrapalhe o Espírito Santo do Senhor de falar nessa noite. Mas eu também quero ouvir a tua voz, para sair daqui transformado mais uma vez, para a honra e glória do teu nome. Amém. Querido, quando nós falamos em obediência, e experiências vividas com Jesus a partir dessa obediência, está aqui um texto que me mostra exatamente essa nossa fala. Porque quando nós falamos de características de servo, de pessoas obedientes, nós encontramos nos discípulos essas características. Ou seja, nós precisamos, como discípulos de Jesus, como pessoas que fomos chamados pelo Senhor para caminhar com Ele, também carregar conosco essas características. Que é isso que vai mostrar que nós somos obedientes ao Senhor. Porque a nossa relação com Ele, como eu falei desde o início, tem por base a obediência. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, quando nós falamos de características de servos obedientes que foram escolhidos pelo Senhor, é que eles valorizavam a comunhão. Meus irmãos, se tem uma coisa que para o Senhor é importante, é a tal da comunhão. O grande problema é que muitas vezes nós queremos ser como Zorro, o cavaleiro solitário, e nem ele andava sozinho. É verdade? Por quê? Eu não sei de onde nós tiramos essa ideia que nós somos felizes quando estamos sozinhos hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, é até possível que você viva bem sozinho, mas nunca vai ser bom. Porque quando o Senhor nos fez, quando Ele fez a humanidade lá no Éden, Ele falou o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Ou seja,
para essa relação de comunhão, e isso sempre foi para mim uma crise, porque quando você lê o texto de Gênesis, você percebe, eu já falei isso aqui outras vezes, Adão, irmãos, ele vivia sem pecado, no paraíso, ele era o cara naquela situação, os animais respeitavam ele deu nome para tudo, ele entendia de botânica, de zoologia, de tudo, ele era o cara. Eu não vejo em nenhum lugar na Bíblia, Adão em nenhum momento reclamando, porque estava naquele paraíso sozinho, sofrendo qualquer tipo de ansiedade ou depressão. Mas sendo Deus aquele que conhece o homem, na sua intimidade, lá dentro, onde nós nem nos conhecemos, ele fala assim, sozinho não vai dar certo não, vai dar ruim esse negócio. Vou fazer uma ajudadora para ele ser feliz, e foi mesmo. Aí Adão foi ser feliz. Nós precisamos entender que a comunhão faz parte do chamado do Senhor. Deus não nos chamou para caminharmos sozinhos, querido. Eles estavam juntos em todas as circunstâncias. Você percebe no Novo Testamento que quando Jesus ele chama os discípulos, a partir do convite, eles não andaram mais sozinhos. Vocês percebem? Vocês percebem que o próprio Jesus fazia questão de viver e caminhar com os discípulos? Nós não podemos abrir mão da comunhão, meus irmãos. Você que não gosta de congregar, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso é uma falácia do inferno na sua cabeça, que você não precisa de igreja para ser crente. Ei, nós somos corpo, o cabeça é Cristo. A igreja é a congregação dos santos. É aqui aonde ainda é na igreja o principal local da manifestação poderosa do Senhor. Que é isso, pastor? Aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você crê que o Senhor está aqui presente nessa noite? Milagres serão vistos nessa noite, porque Ele está presente. Querido, nós não podemos abrir mão. Sabe qual é o problema? O Douglas falou que é algo interessante. Você não está em célula, você precisa se reunir em célula. É comunhão. Querido, nós temos na célula ali a cadeira da bênção, irmãos, os milagres estão acontecendo, curas, pessoas estão sendo curadas, salvas, casamentos estão sendo restaurados, sabe por quê? É a manifestação do Senhor na comunhão. Você precisa caminhar com alguém que vai te aproximar do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Hoje estava eu estou muito ruim de estar acompanhando o noticiário. De vez em quando a gente vê alguma coisa, mas parece que aconteceu outra tragédia aí, parece que no Paraná, não foi? Entraram aí numa creche aí, fizeram um estrago. E se a gente ficar se apegando a essas coisas, a gente vai ficar doente, irmãos. A gente começa a absorver tanta coisa ruim, que a gente vai começando a ficar doente. Mas quando a gente começa a caminhar com pessoas nesse ambiente de comunhão, que nos aproximam do Senhor, a gente percebe que vivemos num mundo maravilhoso. Isso depende de como você olha, depende para que direção você está colocando realmente a sua atenção. Nós temos que seguir exemplos de pessoas como Josué. Josué, ele escolheu estar próximo de Moisés, o parceiro de Josué era Calebe. Quando nós olhamos para Elias, Eliseu ficou ali, correndo atrás de Elias, porque ele sabia que Elias podia levar ele mais próximo do Senhor. Timóteo, Paulo, e você, com quem você tem se relacionado? Com quem que você tem realmente firmado aliança, nessa comunhão que agrada ao Senhor? Meus irmãos, existe uma promessa de Deus para a nossa vida na comunhão. Certa vez eu estava lendo o Salmo 133, quando ele fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele começa a descrever as características ali da união, que ele compara como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, e ele fala que é como o orvalho que desce do Monte Hermon. Aí aquilo me chamou a atenção. Aí eu peguei um amigo meu, que ele faz caravana para Israel, eu falei, Paulo, me diz uma coisa, quando o salmista fala sobre o Monte Hermon, qual é o mistério? Aí ele falou, Wagner, Monte Hermon é o seguinte, ele é o pico mais alto que tem lá na região de Jerusalém, e ele tem, lá no topo dele, ele tem neve, então o ano inteiro, a cobertura dele está lá com neve. E ele, no degelo dele, ele alimenta os principais rios de Jerusalém. Sendo que o orvalho que desce dele, ele vai
transformando ali o entorno do Monte Hermon em algo extraordinário no que diz respeito à vida, por causa do orvalho que desce do Monte Hermon. É essa a comparação que o salmista faz na comunhão. É na comunhão que há vida, é na comunhão que há beleza, é na comunhão que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É na comunhão. Nós precisamos fazer como esses homens. Eles estavam ali reunidos, com medo, mas estavam reunidos. Tem gente que quando está com problema sai da igreja. Você conhece alguém assim? Fiquei doente, saí da igreja. Fiquei desempregado, saí da igreja. Acabou o namoro, saí da igreja. Acabou o casamento, saí da comunhão. Me ajuda aí. Você não sai do trabalho, não sai da faculdade. E olha que teu trabalho não é tão bom assim. Não sai daquela academia, aquele inferno, que o dia inteiro, e você está lá, e um monte de gente enchendo a cabeça, tu não sai de lá, mas da comunhão, eu vou sair, tô magoadinho, Deixa eu falar uma coisa para você aqui, quem esteve aqui no último batismo? Olha só, lembra os testemunhos que foram dados aqui? Meus irmãos, coisa de maluco aquilo, eu ficava ali só chorando, mas sabe por quê? Porque eu estava presente, eu pude ver. Como diz o pastor Josué, quem está ausente, perde presente. E alguns dos crentes, quando a gente conta, nem acredita. Porque estava, sabe o quê? Fora do aprisco. O texto fala aqui de Tomé, irmão. Tomé estava, sei lá onde, tomando um açaí. Todo mundo reunido, Tomé jogando futevôlei. Jesus chega no meio dos discípulos. Os discípulos, Jesus ressuscitou. Tomé, você não sabe dar maior. O que foi? Jesus apareceu, era ruim, hein? Morreu. Se eu não tocar, nem adianta com essa conversa fiada. Não creu porque não estava reunido, irmão. É isso que Abacuque fala. Veja entre as nações, olhai-vos, maravilhai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que vocês não vão crer quando vos for contada. Porque você só vai acreditar se você ver, e para você ver, você tem que estar reunido no meio da congregação. Comunhão. A segunda marca da obediência desse servo. O servo obediente, ele tem a paz do Senhor, porque na relação dele com o Pai, ele é envolvido pela paz que excede todo entendimento. Foi isso que o texto falou aqui, olha, Jesus chegou e falou, paz seja com vocês. Irmãos, pelo amor de Deus, tem crente que está vivendo aí de tarja preta, irmão, agoniado, tudo, é ansioso, eu não sei, tem medo de tudo, irmão, pelo amor de Deus. Essa virada que nós tivemos de política aí foi o terror na igreja, irmão. Eu falava, gente, vocês são crentes não, fazer igual o meu amigo lá de Minas Gerais, né? Vocês são crentes não? Não é possível que vocês leiam a mesma Bíblia que eu leio, não. Porque acreditar que a situação do país está nas mãos de um homem, de um partido, vocês estão de brincadeira comigo. Descansa no Senhor, meu irmão. É a paz do Senhor que excede todo entendimento. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, irmão, capítulo 4, estava havendo vulco-vulco na igreja de Filipos. As duas mulheres, Evódica e Sídica, que era líder, que ajudava Paulo, estava lá no... Você está entendendo? Aí Paulo fala assim, olha só, vocês têm que caminhar juntas, vocês precisam entender o seguinte, falar a mesma linguagem. E aí ele fala assim, para de ansiedade, para de ficar arrumando confusão com tudo. E aí ele dá uma orientação, vocês precisam orar, vocês precisam buscar a presença do Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Você acredita nisso? É a paz que excede todo entendimento. Irmão, deixa eu contar aqui uma derrota minha. Que a gente adora contar vantagem, né? Vou contar uma derrota. Trabalhando no táxi. Eu contei uma experiência dessa ainda em Ipanema, que foi de vitória. Essa é de derrota. Eu trabalhando no táxi, peguei uma corrida do Barra Shopping para Taquara. O sol era aquele dia, aquele sol de Bangu. Entendeu, né, irmão? Tenso. Engarrafamento. Parece que o ar-condicionado do carro não funciona. Aí eu chego na Taquara, deixo a passageira, quando eu estou voltando, meu irmão, um calor. O asfalto chegava a estar assim, Aí eu falava, meu Deus do céu. Aí quando chega assim, mais ou menos assim, na altura ali do Zona Sul, o sinal fechou. O que eu fiz? Joguei o carro na banguela e deixei ele seguir, tranquilinho. E eu estava, aparentemente, irmãos, eu estava tranquilo. Eis que, de repente, aqui do lado do carro, eu estou seguindo. O sinal está lá, a faixa de pedestre está lá. Tem um ciclista aqui, aí ele está assim,
E eu não sou de Libra, né? Não sou da inclusão. Não faço a menor ideia do que ele está falando. E quando eu parei na faixa, o abençoado atravessou com a bicicleta, começou a bater no vidro do carro. Aí aquilo eu já estava feliz que eu estava naquele calor, imagina. Aí ele começou a bater no vidro do carro, aí falou assim, não vai parar não. Eu com o carro parado, não vai parar não. Aí eu na maior tranquilidade, desci o vidro do carro, ô palhaço, a faixa é aqui, lá atrás eu te atropelo. Como é que é? Largou a bicicleta, não correu para um terreno baldio, saiu com 2 pedras. Irmão, quando ele veio de lá, eu já desci do carro e fui de encontro. Mas você imagina, um negão desse descendo, o sol de quase meio-dia, a cabeça chegou a brilhar. Meu irmão, quando ele saiu do mato, eu já estava em cima dele. Você vai tacar essa pedra em quem, rapaz? Tu tá maluco? Tu tá pensando que eu sou quem? Aí largou a pedra, eu falei, eu te arrebento, miserável. Eu estou aqui no engarrafamento, um calor, nem sei se eu vou ganhar dinheiro hoje, e tu está me agoniando, e nem me chama de bonito, que eu te jogo dentro do varão. Acabou a confusão, irmão. O cara que achou que era brabo, ficou manso. Entrei no carro, aí quando eu entro no carro, o Espírito Santo fala para mim assim, me ajuda aí, vai. Sabe por quê? Porque eu esqueci o que Jesus ensinou em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meu irmão, aquele dia, eu me senti um órfão. Eu trabalhei o dia inteiro com esse versículo na minha cabeça, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se eu não sou um pacificador, eu não sou filho de Deus. Você percebe? Por que nós precisamos carregar essa paz? A paz que o Senhor nos deu. É a paz que quando você chegar no teu ambiente de trabalho, está tudo tumultuado, as pessoas falam assim, fulano, chega aqui, ora aí. Ainda bem que você chegou. Sabe, a tua casa está fervilhando, irmão. Você chegou, a paz chegou. A sua sogra está enchendo a cabeça de todo mundo, você chega lá, se enquadra porque você chega. É a paz que chega, irmão. Nós precisamos entender isso. Nós somos os portadores da paz que excede todo entendimento. E vamos viver isso quando nós formos obedientes ao Senhor. Terceira característica do servo obediente é a alegria. Irmãos, isso é sensacional, sabia? Porque o texto fala que quando eles viram Jesus, eles se alegraram. E o que me chama a atenção é isso que a gente canta toda hora que vê Jesus, vem, a casa é tua, está arrumadinha, mas a gente está sempre triste. E tem uns que estão mais tristes ainda, irmão. Eu crente carrancudo? Tem crente que não sorri, irmão. Irmão, tem dia que eu estou num espírito de graça tão grande que eu começo a rir que a cabeça chega a ficar suando. Eu vi um vídeo no outro dia, que eu até compartilhei com a pessoa da Kathleen, que é 10 meninos da Batista. Gente, vou mostrar esse vídeo a vocês, eu chorava de rir, sabe por quê? Porque é alegria, irmão. Irmão, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês aqui, que talvez você tenha esquecido. O único problema da humanidade, de verdade, Jesus resolveu na cruz. O resto são fichinhas que a gente vai arrumando confusão onde a gente passa. Nós temos todo o direito de sorrir e ser alegre por onde nós passamos. É exalar essa alegria do Senhor, meus irmãos. Irmão, o salmista, ele no Salmo 121, no Salmo 122, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram. Meu irmão, eu leio esse texto, eu falo assim, caramba, como é que pode? No convite o cara já ficou alegre. Você imagina ele entrando na casa do Senhor. O grande problema, irmãos, é que na conferência, o pastor Douglas Gonçalves, ele falou uma coisa inacreditável. Que ele falou que Deus não ordena apenas comportamento, mas ele ordena a emoção. Vou traduzir. Ele usa aquele versículo que fala assim, Deus ama o que dá. Deus ama o que dá? Não. Ele ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá. Dá é o quê? Comportamento. Mas com alegria é emoção. Deixa aqui. Nós tivemos um momento do ofertório aqui, beleza?
Deus ama o que vem aqui entendendo o princípio e fala assim: Jesus, eu estou te devolvendo, é teu, com alegria. Agora, quando a gente faz por obrigação, comportamento. Eu estou aqui no momento do louvor, comportamento. Mas quando eu faço com alegria de coração, Deus aceita. Você percebe? Eu estou aqui pregando, comportamento. Mas quando eu faço com coração, com alegria, Deus aceita. Por quê? Emoção. Meus irmãos, nós temos que virar a chave. Uma vez eu vi um vídeo, eu fiquei até com vergonha. Um vídeo lá da África, na igreja. Meu irmão, na hora do ofertório, rapaz, eu ia ficar feliz demais naquele culto, só negão. Meu irmão, o negócio é tenso lá eu sou até moreno. E aí, mó barato, porque é o seguinte, tá lá o gasofilácio lá, né? Nem era o gasofilácio, era uma cesta assim, aí o pessoal vem para entregar as ofertas. Irmão, eles vão dançando. Aí chega lá, bota o envelope para alta, joga lá, meu irmão, que alegria. Teve um, eu não vou esquecer esse não, ele chegou lá, irmão, ele estava tão feliz, que na vez dele, ele falou assim, aí ele fez igual Michael Jackson, Moonwalk, assim, ó. Foi lá para trás para ir de novo, para ter alegria, irmão, de poder ofertar ao Senhor. Meus irmãos, isso é que nós precisamos entender. Tudo que nós fizermos, a marca registrada tem que ser a alegria do Senhor. No seu casamento, você tem que colocar a alegria nesse negócio. A sua casa parece até o Carandiru. Pelo amor de Deus, um lugar feio, fechado, morto, sem alegria. Abra um parênteses aqui, que no sextor que eu gosto de falar essas coisas. Para os casados. De vez em quando, varão, sai do banheiro com a toalha assim, ó. Não precisa estar bonitão não, mano. Tua mulher sabe, ela sabe, ó. Aí sai assim com a toalha assim, ó, e faz uma graça para ela, ó. Tira um sorriso, irmã. Irmão, deixa eu falar. O dia da sua esposa é pesado. Ela acorda pensando na bendita da conta, do boleto. Ela dorme falando em boleto. Ela pensa na água que não cai, na luz que não chega. Meu irmão, uma confusão. Aí você chega do trabalho, ainda traz um monte de confusão. Irmão, pare. Esposa, me ajuda aí também, vai. O abençoado está rodando no Uber, rodou o dia inteiro e fez 70. Botou 50 de gás. Quando o abençoado chega em casa, pode voltar. Arruma uma confusão, irmão. Menos, irmão. Nós temos que viver alegres, irmãos. Qual foi a última vez de verdade que você sorriu mesmo, com vontade, mas com vontade, daqueles assim de, lavar a alma? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você chegou no seu local de trabalho com satisfação? Segunda-feira, não tem esse papo, segunda-feira, não podia existir, a terça ia ser o quê? Então acaba com tudo, é melhor morrer, miserável. Segunda-feira o quê, gente? Esse é o dia que fez o Senhor, aleluia. Alegremos-nos e regozijemos nele. Percebe isso? É qualquer dia, segunda, terça, quarta, é dia de finado. Meu irmão, o meu pai, ele fazia aniversário no dia 2 de novembro. Tu acha que tinha tristeza naquela casa? Vai para o cemitério chorar, o negócio dele era comer bolo, ficar no aniversário. É alegria, irmão. Sabe por quê? Porque quem nos dá essa alegria é o Senhor. O nosso Deus, o nosso Jesus, ele ressuscitou, irmãos. Meu irmão, vou falar de novo. O nosso Jesus ressuscitou. Ele está vivo para sempre. Não tem como a gente viver na companhia desse Jesus com a cara amarrada. Não tem como, irmãos. É a alegria do Senhor a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. O servo, ele tem o Espírito do Senhor. O Senhor chegou e soprou sobre ele o Espírito Santo, irmão. É outra coisa que nós precisamos nos lembrar, tá? Nós somos o templo do Espírito Santo. E isso faz
toda a diferença. O meu comportamento não pode ser igual ao comportamento de quem não é o templo do Espírito Santo. Porque o que sai de mim, fruto do Espírito, benignidade, paz, temperança, longanimidade, amor, você percebe isso? Nós temos que mudar o nosso comportamento, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Gálatas: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O corpo, Tiago 2,26, o corpo sem o Espírito está morto. E aí, quando Jesus ele entra no templo, que ele abre lá as Escrituras, o pergaminho para ler, ele pega Isaías e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar libertação aos cativos, para curar os enfermos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ei, o Espírito Santo está sobre nós. Nós temos uma missão que Ele nos deu, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Não é a sua eloquência, não é o seu conhecimento, é o Espírito Santo. É isso que nós temos que entender. Quem aqui está fazendo o seu amigo de fé? Fala a verdade. Que é isso, gente? Jesus. Meus irmãos, isso é sério. Não é você que vai pregar. Você vai apresentar o Senhor e o Espírito Santo vai fazer a obra. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos que viver de forma diferente, irmãos. Isso é muito sério. Você quer ver um texto que as pessoas costumam citar? Eu fico só olhando. Porque a promessa do Senhor, eis que estou convosco. Quando? Todas as quartas-feiras? Domingo? Todos os dias, não é isso? Até quando? Beleza. A gente adora falar esse versículo, não adora? Maravilha, a gente é forte. Fortão. Só que a gente não entendeu o contexto. Porque você percebe que esse versículo é no final da missão. Jesus primeiro ele dá a missão. E depois que ele dá a missão, ele fala: e eis que estou convosco. Com quem? Com quem está na missão. Pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo, batizar. Quando a gente entende a missão, obediência, Jesus, estou contigo. Até a consumação do século. Então nós somos o templo do Espírito Santo, então nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos. O Espírito Santo, ele faz a diferença na minha vida, na sua vida e na vida de quem nos ouve. Nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo, porque o que falta em nós muitas vezes é sensibilidade. Irmãos, quando Filipe estava em Samaria, eu acho incrível porque a igreja estava bombando em Samaria, os milagres estavam acontecendo. Olha só que situação. Começou a diáspora, perseguição da igreja. Eles correram para não morrer e tal, começaram a pregar o Evangelho pelo caminho. Chegaram em Samaria, pronto, o Espírito Santo derramou naquele local, as pessoas se convertiam, milagres acontecendo, uma maravilha. Irmão, sinceramente, quem ia querer deixar um local desse, um ambiente desse? Aonde está vindo milagre toda hora, as pessoas se convertendo. Você imagina? O texto vai dizer que o Espírito Santo falou assim para Filipe: Filipe, levanta, você vai descer para a região sul, de Jerusalém para Gaza, deserto. Filipe não questionou, Filipe não perguntou o que quer fazer lá. O texto fala assim: Filipe foi. Espírito Santo, sensibilidade do Espírito Santo. Quando Filipe chegou lá no deserto, eis que vinha passando o eunuco na bicicletinha do Itaú. Estou indo lá para a Barra da Tijuca, Aí Filipe, beleza, o cara estava lendo lá Isaías. Você sabe o que você está lendo? Não. Não tem quem me ensine. Não sei se ele fala dele mesmo ou de outra pessoa. Filipe, posso? Olha o discipulado aí. Ensinou. O eunuco, eis aí água. O que me impede de ser batizado? Desceu, batizou, e o eunuco não viu mais Filipe. Filipe foi arrebatado daquele local.
que eu estou contando essa história? Para você entender como é que funciona o Espírito Santo. Talvez você ainda não tenha colocado o seu amigo de fé, porque você não entendeu que o Espírito Santo habita em você, e é Ele que faz a obra. E aí você vai colocar o seu nome lá do seu amigo, do seu parente, do seu vizinho, do amigo de fé, vai começar a orar por ele. E o Espírito Santo vai te dar a oportunidade de você compartilhar com ele a palavra de Deus, ou a sua experiência, e ele vai ser transformado para a honra e glória do Senhor. Você sabe por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Essa é uma das marcas que nós temos, o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que sinaliza o tempo todo para nós que nós somos inimigos do mundo. Eu lembro que uma vez um amigo meu, ele trabalhou na Rede Globo, há muito tempo, e ele era motorista. E aí, ele teve a oportunidade de perguntar para um dos repórteres da Globo, por que que quando um assunto envolvia um pastor, a igreja, a chinelada era mais forte? E para surpresa dele, aquele homem falou o seguinte: porque nós esperamos mais de vocês. É isso que a Bíblia fala, que a criação, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é pela nossa beleza física, não. É tão somente o Espírito Santo. E aí Tiago 4,4 diz: ó, gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é Ele que vai dizer o que você pode ou não pode fazer. Sabe quando você estiver na roda de amigos? E aí, a gelada bater em cima da mesa? O Espírito Santo vai te dizer se você pode ou não pode beber, se deve ou não deve beber. Não é o pastor, não, pô. É o Espírito Santo. Sabe, quando você for para a academia, e aí tiver lá, aquela incircuncisa lá, com aquela roupa que só o sangue do cordeiro, malhando, aí ela vai fazer lá o agachamento na tua frente, sabe? O Espírito Santo que vai dizer se você vai ficar, ô glória, ô Jeová, ou se você vai, é o Espírito Santo. Sabe, irmã, quando você for botar aquela roupa, na hora que comprar, o Espírito Santo vai dizer se ela está legal para você. É o Espírito Santo. Na hora que você for falar de alguém, é o Espírito Santo que vai falar para você se está legal esse comportamento. Você percebe isso? Porque o Espírito Santo se move em nós, irmãos. A gente precisa ter sensibilidade para entender o seguinte, que se nós não obedecermos à voz do Espírito Santo, irmãos, nós não temos parte com o Senhor. A palavra de Deus que diz, nós somos inimigos de Deus, porque nos constituímos amigos do mundo. E para fechar, outra característica do servo obediente é que ele não precisa ver para crer. Eu acho legal, impressionante, porque quando você pega o texto da ressurreição de Lázaro, Jesus fala assim, João 11, né? Aí ele fala assim para os discípulos, olha, que bom que por amor de vocês eu não estivesse lá. Ele falando do tempo que chegou a notícia que Lázaro estava enfermo, só que ele ficou 2 dias no mesmo lugar. Quando ele chegou lá em Betânia, Lázaro já estava morto, já tinha 4 dias. E ele fala assim, olha, folgo por amor de vós que eu não estivesse lá. Sabe para quê? Para que vocês pudessem crer. Eu falei isso aqui na mensagem que eu falei sobre esse texto, porque havia uma crença antiga de que 3 dias a pessoa morta, ela podia ressuscitar. Mas no 4º dia é impossível, a não ser que Deus intervisse na história. Então Jesus estava mostrando o seguinte, olha, eu fiquei aqui porque vocês precisam acreditar em mim e saber com quem vocês estão andando. Vocês precisam entender que o que eu estou falando é verdade. Só que nesse texto aqui é interessante que ele já muda. Quando Tomé fala, Senhor meu e Deus meu, ele fala assim, Tomé, você viu e creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Sabe por quê? Porque aquele já tinha ressuscitado, irmãos. A obra já tinha sido feita. Agora é fé,
Ou você crê ou você não crê. E uma das marcas que nós temos é que nós não precisamos ver para crer. A gente crê simplesmente porque acredita que Ele existe, Ele está vivo, e Ele está no nosso meio. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Hebreus vai dizer que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. E aí em Coríntios ele vai dizer, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não precisamos mais ver não, irmão. Nós acreditamos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu passar o resto da minha vida sem ver mais nenhum milagre, sem ouvir mais nenhum milagre, ainda assim eu vou acreditar que Ele é o Senhor. Você sabe por quê? Porque o que Ele fez na cruz já é o suficiente para eu acreditar que Ele é Deus. E somente um Deus como Ele é, poderia ter pago a minha dívida, porque ninguém poderia fazer isso. Então nós precisamos fazer isso. Eu acho legal naquele texto de Daniel, capítulo 3, verso 16 a 18, quando os amigos deles iam ser lançados na fornalha, e o rei fala assim, olha, peça a Deus aí para livrar vocês, e quem sabe Ele pode livrar. Ele fala assim, rei, fique sabendo, que mesmo que Ele não nos livrar, ainda assim nós não vamos nos prostrar diante do Senhor e da estátua. Olha isso, ele precisava ver, não ia morrer, mas eles tinham convicção de quem era o Deus que eles serviam, e por quem eles estavam indo para a fornalha. Nós não precisamos ver, irmãos, sabe por quê? Porque Ele já fez. Jó estava todo arrebentado, irmão, falido. Jó era o homem mais rico do Oriente. Mais rico do Oriente. Quebrou. Ficou cheio de pereba. A mulher chega para ele e fala assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Ô mulherzinha miserável. Na restituição, esse sou eu, Jesus. Ia ter que fazer até gabinete com o pastor. Porque na restituição ele continuou com ela. Na hora que ele quebrou, ela mandou ela amaldiçoar Deus e morrer. E aí sabe o que Jó fala? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Você consegue falar isso no momento da crise, irmão? Você consegue olhar para o momento de dor e falar assim, olha, o meu Senhor vive. Você consegue? Você consegue se alegrar ao ponto de enxergar a face do Senhor no momento mais complicado da sua vida? Você não precisa ver para crer, não. Você precisa botar o teu coração e praticar essa fé que já está aí, porque o Espírito Santo tem gerado isso em você. E outro que eu gosto também é de Paulo, quando ele fala para Timóteo, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo, que é poderoso, aleluia, para guardar o meu tesouro até aquele dia. Não precisa ver não, irmão. Basta crer. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida. E Ele quer mudar a sua história. Eu quero orar com você. Quero convidar a igreja para curvar suas cabeças. Nós falamos aqui de coisas... Eu considero coisas tranquilas porque é a palavra de Deus. E não tem mistério. Falamos de característica de um servo obediente, alguém que realmente caminha com o Senhor, e a base dessa relação é a obediência. E talvez você tenha entrado aqui hoje e você ainda não tenha tido essa oportunidade de manter um relacionamento de proximidade com o Senhor, porque lhe falta obediência. Jesus ele diz assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. É interessante que a gente vê na palavra de Deus, na Bíblia, em texto nenhum Jesus pegou alguém pela mão e saiu puxando. Não, ele faz o convite, é o convite que ele está falando para você nessa hora. Quem quiser vir após mim, quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me, obediência.